bless him. Sexta-feira eu tive um grande privilégio. On Friday, I had a great privilege À noite, in the evening. um grande amigo, A good friend, Sigmar Frota. Sigmar Frota. Foi o que, quando começamos a igreja no Brasil, When we started the church in Brazil, era o diácono que nos dava o suporte lá. he was a deacon who gave us a lot of support. Conheceu o Gutinho com os seus 6 meses, mais ou menos, We 7 met Guido when meses. he was just 6 months old. E ontem eu estava falando, sexta-feira eu estava falando com ele, Sigmar, você é vovô novamente, né? And I was telling him on Friday E that I'm going to be a ele grandpa falou again. assim, uau! And he said, E eu wow. conheci o Gutinho pequenininho, And I né? remember meeting Guido when he was so E nós little. começamos a conversar So we started to speak sobre tudo aquilo que Deus falava aos nossos corações naqueles dias. of all that God was speaking to our hearts in those days. E a gente riu muito porque eu lembrava as pregações dele. And we Algumas laughed eles não because I não remembered his lembravam, né? preachings, and he could remember E eu them very falava well. alguns assuntos, ele falou, não, isso é So legal. I Eu falei, would mas foi say você que certain falou things, sobre and he'd be isso. like, "Oh, that's interesting," and I'd be like, "Well, you're the one who spoke about it." E eu aprendi muito com esse cara. And I learned a lot from him. E nós estávamos falando sobre como que a gente deve guardar os antigos marcos. We were talking about how to remember the old marks of things that the Lord has done. Como que a gente sabe se a gente está ou não no caminho de Deus? How do we know if we're in the path that the Lord has for É quando a us? gente olha para a palavra It's when we look at the Word e a gente vê que os nossos passos and we see that our steps é aquilo que a palavra de Deus diz. align with what the Word says. Logicamente, erramos, falhamos, Of course, sometimes we fail, mas o Senhor vem e nos coloca na reta but novamente. the Lord comes and brings A us back graça e a to the path misericórdia again. dele é incrível, His querido. grace and mercy is incredible. Eu quero falar sobre promessas. And I want to talk about promises this morning. Promessas. 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. 2 Peter 1 through 11. Coloca em inglês aí, para o pessoal que está online e acompanhando. E eu vou fazer a leitura We're going to put it in somente em English up there, português. and Tá? I'll read it in Portuguese. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto lindo! What a beautiful passage. É um texto It's fantástico. fantastic. Quando você analisa a primeira carta de Pedro, When you look at the first letter that Peter wrote, você vê que ele está ali falando sobre salvação, you see him talking about salvation, fortalecendo a fé por causa da perseguição
que estava due to acontecendo persecution that was occurring e a perseguição que viria. and the persecution that would come. Mas nessa carta, 2 Pedro, But in 2 Peter, ele está tratando das heresias. he speaks about heresies. Vários falsos profetas se infiltraram na Many false igreja. prophets who became E ele começa a entered the corrigir. church. And he starts to Então ele correct começa a them. trabalhar o que eles teriam que observar. So he starts telling them what to observe. E esse texto me abençoou muito. And this text blessed me a lot. O que é que torna as tão grandes e preciosas promessas de Deus palpáveis? What makes God's great promises palpable? Primeira coisa, elas vêm de Deus, Firstly, they come from God, não de homem. not from men. Eu chamo esse período que nós estamos entrando, tanto aqui quanto no Brasil, I call this period that we're entering na temporada de promessas. a time of promises. Isso acontece Season toda of vez que promises. nós temos uma eleição, né? This happens every time we have an election. A maioria dos políticos fazem várias promessas, né? Most politicians make various E promessas promises. que eles sabem que eles não vão conseguir cumprir. Many that we know they won't be able to fulfill. Promessas nada mais do que palavras. Promises that are just words, really. Quando nós temos, eu gosto dos governos atuais. I like the Quando current government. eles têm faz o seu esforço e as suas intenções para cumprir aquilo que eles fizeram de campanha. When they put an effort into fulfilling what they said during their campaign. Nem todas me abençoam, nem todas me agradam. Not all bless me, not all please me, Mas como que a gente não pode ter um presidente legislando só para a gente? but we can't have a president Ele who's legislating legisla just pra for todos, us, né? but for the whole country. Então, muitas das coisas a gente fala assim, So many God. things are like, oh God. mas na maioria eu posso falar, Deus abençoa esta nação, abençoa o Brasil. But mostly I can say, God bless this nation in Brazil. Mas esse fato, às vezes essa insatisfação não acontece com Deus. But this dissatisfaction doesn't happen with God Deus faz promessas e Ele cumpre. because God always keeps the promises that E He Ele makes. mantém as suas promessas. He keeps His word É para todo sempre, querido. forever. Sem falta. Você pode depender de You Deus. can depend on God. It's Deus não guaranteed. falha. He doesn't fail. Suas promessas, sua palavra. His promise, His word, Deus cumpre e faz transformar em realidade He fulfills it and makes aquilo it que Ele reality. promete. O nosso texto aqui, ele começa com as grandes e preciosas promessas de Deus. Our text starts with great promises of God. O verso 4 ele diz, por meio deles, e Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas. Verse 4 starts by saying, by which He has granted to us His precious and very great promises. A que Pedro está se referindo? What is Peter talking Que é about? através dele. Through Him. É através dele que nós recebemos. It's through Him that we can receive it. Deus está se referindo àquele poder de Deus. He's referring to the power of God. E que poder é esse? And it's a great power. É o poder que criou os céus e a The terra. power that created heaven and earth. É o poder que abriu o mar. The power that split É o open the poder que sea, fez um povo seleto para ele. that selected a people for Him. É o poder que derrubou as paredes de Jericó. The É power that broke the fato. walls of Jericho down. É o poder que fecha a boca do leão lá na The cova. power that closes the lion's mouth in the den, É aquele que acalma a tempestade. calms the storm, É aquele que planta uma nova vida em Cristo. gives new life in Christ. Aqueles que se sentiam perdidos no pecado. Those who felt lost in sin. E quando você encontra a salvação em Cristo, When you encounter salvation a tua in vida faz Christ, assim, ó, your life turns upside down. gente, como que isso é tão real dentro de mim? It's so real inside me. 13, 14 anos de idade eu comecei a buscar o que fazer com aquele sentimento de pecado dentro de mim. At 13, 14 years old, I started to seek what should I Aquilo do era with uma this feeling angústia of para sin mim. inside me, this Eu tenho que fazer anguish. alguma coisa por I causa have desse to meu do pecado. something regarding my sin. Ninguém tinha falado que eu era o pecador. Nobody had told me I was a Ninguém estava me sinner. acusando de Nobody was nada. accusing me of anything. Eu não fazia coisas horríveis, I didn't do horrible things, mas eu sabia que tinha algo dentro de mim but I knew there was something in me que precisava de uma intervenção de Deus. that needed an intervention from God. Minha família católica, fiz primeira I was part of the comunhão, Catholic fiz family. crisma, I did first fui communion. sacristão, I went through eu all que those balançava steps, lá toda participated in the manhã o church. sino da igreja, I rang the bells in mas the aquilo não morning, foi suficiente. but it wasn't enough. Eu não encontrei a solução ali. I didn't find the solution through that. Me envolvi com a feitiçaria, I became involved in witchcraft, mas assim que eu não entrei assim. but I Eu didn't entrei go in like assim. this. I dove deep. Ali pensando que servindo aquilo que eu chamava de
de alma desencarnada, And I né? thought that serving what I called souls, Fazendo sacrifícios, fazendo Making despacho, fazendo aquelas sacrifices. coisas. Eu achava que eu ia encontrar I thought I'd be able to find aquela resposta para o meu coração. the answer that my heart was seeking. Não, But that wasn't the ainda case. continuava aquele peso. There was still this weight. A gente entende hoje pelas Escrituras We understand today through que é o scriptures Espírito Santo que nos convence. that the Holy Spirit convinces us. Só o Espírito Santo faz isso no nosso coração. Only the Holy Spirit does that Eu in não our conhecia a hearts. palavra, eu não sabia quem era I Jesus. didn't know the Eu word, I conhecia didn't o know who Jesus lá Jesus da was. manjedoura, do presépio que a minha mãe I knew Jesus tinha. from the manger that my mom put out during Christmas time. Até o dia que eu ouvi But then I heard que ele tinha morrido na cruz pelos meus pecados. that he died on the cross for my sins. Até o dia que fizeram um desafio ao meu coração. One day they challenged my heart, Eu falei, Senhor, and I said, Lord, Tu é o meu Senhor. you are my God, E você nasce de novo. and you're born again. E sai aquele peso. And that weight is lifted E off. sai aquele sentimento. That feeling is E lifted off. sai aquela sujeira. That dirt and messiness is E agora lifted quando off. você peca, o pecado te agride. And now when sin tries to come, E você começa a olhar para as promessas de Deus. you look at the promises of E God, você começa a ver as coisas de Deus and acontecer. you start to see him fulfilling what he said he would É do. desse milagre que eu falo. And that's the miracle I'm O speaking milagre of. da transformação. The miracle of transformation. Não existe experiência maior na vida There's no greater experience in do que life nascer de novo. than to be born again. Sabe por que as pessoas não valorizam Jesus? Do you know why people don't give Jesus value? Porque elas não sabem o que é nascer de novo. Because they don't know what it means to be born O again. dia que elas têm essa experiência, As soon as they have this experience, é como aquela história, né? it's like that story. Por que eu não fiz isso antes? Why didn't I do this before? Então, eu vejo esse poder especialmente em Cristo Jesus, And I see this power through Christ. de entrar no nosso coração, He enters our hearts, dá uma arrumada, dá uma limpada, tira as teias de fixes it aranha, up, cleans it up, dá uma lustrada polishes it, e fala: eu te resgatei, and he says, I rescued you. eu te comprei. I bought you with a high Você é price. meu. You are mine. Oh, gente, não tem experiência maior. There is no greater experience. Amen. E por esse poder de Jesus Cristo, And for this power of Christ, Ele nos deu suas grandes e preciosas promessas. by this power, he gives us his great promises. Vamos ver 3 coisas rapidinho aqui. We're going to focus on 3 things here. Primeiro, First, está falando promessas, it's talking about promises. plural, não singular. It's plural, it's not singular. Você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Do you know how many promises are in the Bible? 7.500. 7,500 or so. 7.500 promessas. 7,500 promises Para você. for you. Outra coisa que eu vejo aqui, Another thing I see here. elas são descritas nesse texto como muito grandes, Here they're described as very great. extremamente grandes. Very great. O que Pedro está falando aqui sobre esse tamanho dela? What is he saying? As promessas de Deus são incompreensíveis. We can't even comprehend the greatness of God's Elas são promises. impressionantes, inacreditáveis. They're unbelievable. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou Eyes no have coração not do seen, homem ears have not heard o que Deus tem the preparado. things that God has prepared. Nós não temos como imaginar o que é We isso. can't even imagine it. Nós não temos como imaginar o que Deus tem preparado para as nossas vidas. There's no way to imagine what God has prepared for our lives. Eu não vou trocar, gente, de forma alguma. I won't change this for anything Ah, else. eu estou como Abraão, I'm like Abraham, de olho na promessa. just focused on the promise. E outra coisa, elas são descritas como preciosas. And thirdly, they're described as precious. Né? Hoje eu falei, é meu aniversário, né? Eu gosto Today, muito desse relógio. It's my birthday. I Foi love this dado watch no, that I no have. Natal pela Gisélia e It pelo, was given to me on pelo Christmas Asaf. by my wife and Yeah. my son. Eu sei que custou um pouquinho de dinheiro esse relógio para eles. I know it costs some money, E eu guardo ele com muito carinho. and I keep it with great care. Eu não uso sempre. I don't always wear Eu it. tenho cuidado com ele. I'm very careful with Sabe por it. quê? You know why? Porque é precioso. Because it's precious to me. Mas só que as promessas de Deus But the promises of God não se compara a essa porcaria don't aqui. even compare to this. É tremendo, querido. It's incredible. O apóstolo Pedro, ele gosta muito de falar das Peter. coisas relacionadas a Cristo como preciosa. Loves to speak of things related to Christ as precious. Ele fala da fé He preciosa, talks about precious faith 1 Pedro 1,7, 1 Peter 2 Pedro 1. and 2 Peter. Ele 1. fala do sangue He precioso, talks about precious blood, 1 Pedro 1,19.
1 Peter 1, Ele fala que ele é uma pedra preciosa. he says he is a precious 1 rock. Pedro 2, 4 a 6. 1 Peter 2, Diz que o 4. Senhor é precioso. He says that God is precious. E o texto que nós lemos que ele fala And the text we just read das now preciosas promessas. says that his promises are Qualquer precious as coisa well. envolvida com Jesus para Pedro era precioso. For Peter, anything that involves Jesus was considered precious. Se algo é precioso, If something is precious, significa que é alto valor ou custo. it means it has great value or cost. É como uma joia, It's like a jewel vamos dizer, um diamante muito caro. or a very expensive diamond. Pedro, ele valorizou as promessas do Senhor sobre Peter Cristo valued Jesus. the promises of God by E Pedro Christ. está escrevendo aqui, And he writes ele here, começa o texto assim: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. saying, to those who have obtained the faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Mas é uma constatação, é um fato. It's a fact A maioria dos cristãos, that the majority of Christians, eles vivem abaixo dessa linha, they live below this bar here sem desfrutar o que seria como direito. without enjoying what is their right to enjoy. A grande maioria The great majority está tentando ser is trying to be o que eles deveriam ser, what they should be, sem dúvida alguma. with no doubt. E constantemente eles estão tendo que voltar aos rudimentos da fé. And constantly they're having to go back to the rudiments of their faith. É como na vida deles eles estão sempre reiniciando o processo. It's like they're restarting the process constantly. É como que se ficasse uma linha onde eles não conseguem saltar para o próximo nível em Deus. It's like there's a bar and they're not able to pass it to go to the next level with God. Eu chamo isso de passo a passo. I call this step by step. E nós precisamos ser cuidadosos ao praticar os passo a passo. And we need to be careful as we take these steps. Tudo bem, quero que fique claro para vocês e para quem está nos ouvindo. I want to make it very clear Ele já fez tudo o que você precisava. that he has done everything that you need. Tudo He's done it all. Jesus já fez. Jesus Ele has falou, done it. está consumado. He said it is finished. Amém? Agora, o que eu quero trazer para vocês nessa manhã? Now, what do I want to share with you this O morning? texto nos fala muito sobre o conhecimento de Deus. This text talks about the knowledge of God. Conhecimento funciona, querido. Knowledge works. É o divino somado ao humano. It's the divine plus the human. Tem aquilo que Deus já fez There's what God has done, e tem aquilo que nós precisamos observar. and there's the things that we need to observe and do. Nós conhecemos a Deus We know God à medida que o Espírito de Deus infunde em nós, coloca em nós as His Spirit places in us a natureza de Cristo. the nature of Christ. E nós o conhecemos And we know Him a partir do momento que nós começamos a ceder a essa introspecção do Espírito em nós. from the moment that we start to surrender so the Spirit can enter us. E esse conhecimento, And this knowledge, ele é remidor. Ele é transformador. it redeems, it transforms. Ele é revolucionário. It's revolutionary. Eu digo que é o trato de Deus com a alma. It's God dealing with the soul. Não é o mero acúmulo de conhecimento intelectual It's not just gathering intellectual de knowledge posições teológicas. or theological positions. Não. It's not. É uma experiência única. It's a unique experience. Diz que ele nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. He has given us everything that deals with life and with grace. Estava falando de manhã com a pastora, né? Falei, irmão, o que é piedade? I was talking to Pastora yesterday. I was saying, what is godliness? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o que é Tell the piedade? person next to you, what is godliness? Ask them. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o que é piedade? Ask the person next to you, what is godliness? Olha, fala, o que é piedade? What is it? Falaram? Quantos falaram? How many answered? A How pessoa que many está do teu asked? lado falou? Did the person answer your Se question? ela não falou, fala assim, fala para mim o que é piedade. If not, ask them again. Quantos que falaram assim, ser piedoso?
é ser How many amoroso, said it is to be pious, é ser it is to bondoso, be loving, it is to be good, é bondade com os outros. being kind with Gente, others. a gente tem muitas palavras que a gente não sabe o que significa. We use a lot of words that we often don't know what they mean. Eu falei, por que essa palavra piedade está fazendo nesse texto? I said, what is this word doing in this text? In the English translation that I have, it says godliness. Logicamente, eu fui para o Aurélio So I went to the dictionary e fui para outros comentários. and other commentaries, E eu encontrei isso aqui. and I found this. Piedade tem um sentido de reverência para com Deus. Godliness is having reverence E before está lá no God. dicionário isso. It's in the dictionary. Mas a gente nunca pensa But we don't que think quando it fala through. ter piedade aqui, So when it talks about é that você here, viver de acordo com os princípios de adoração e conduta que Deus it's estabelece. living according to the principles of worship and conduct that God has established. Eu fiquei apaixonado pela palavra piedade. I fell in love with this word. É reverência a Deus. It is a reverence to God. Então o que ele tem nos dado? So what has he given us? Tudo que diz respeito à vida All things that pertain to life e a você adorar a Deus. and to worshiping him, Servir to a godliness, Deus. to serving him. Então ele tem nos dado essa grandíssima e preciosas promessas. So he's given us these very great Agora, qual é a promises função and dele precious nos dar promises. essas promessas? So why does he give them to us? Paulo responde lá em Romanos capítulo 8, verso 29, Paul também em responds 1 Coríntios, também ele Romans fala sobre 8 isso. and 1 Corinthians he talks about this as well. Ele fala no verso 26 de Romanos 8 que o In Espírito Romans de Deus 8:26 nos it says, ajuda nas nossas fraquezas. The Spirit of God helps us in our weakness. E diz que ele nos capacita, ele nos dá as And promessas he enables us, he gives us the promises para nós sermos conforme a imagem do seu filho. so that we can be conformed to the image of his son. Para que nós precisamos disso? Why do we need this? Para escapar da corrupção que há no mundo. To escape the corruption that exists in the world. A vida cristã The Christian life nunca consistirá will never consist apenas em alguém ficar livre do pecado. of just being free from sin. Então, o que é que eu preciso? Ou seja, o que é que eu dizer? O que é que eu preciso fazer? So what do I need to do? Como eu ultrapassar essa linha que eu não consigo How can I entrar nas pass promessas de Deus? This bar Como so that I can buscar enter the promises of esse God? tão alto alvo? How do I seek such a high goal? E ele começa a nos explicar então nesse texto. And he starts to explain that to us here. Houve a parte que ele fez. So there's a part that he's done. Ele nos deu as suas preciosas promessas. He's given us his precious promises. Nós temos conhecimento dessas promessas. We have the knowledge of these Por promises. aquilo que ele fez, nós acreditamos. By what he's done, we can believe. E agora, como que eu vou possuir essas promessas? So now how can I take hold of these promises? Então ele começa a falar. So he starts to explain. Coloque toda a diligência. Make every effort. Coloque o teu esforço. Every effort. O reino é tomado por esforço. The kingdom is Só os obtained que se through effort. esforçam se apoderam dele. Those who put effort Aí ele in fala, are able to take hold of it. acrescentai ao seu esforço, à sua diligência, a sua fé. He says, make every effort to supplement your Pode faith. colocar os textos aí, tá? This is 2 Peter 1:5. Então o que é fé? É aquilo que já foi feito. So what is faith? It's what's been done. Eu não estou com fé na minha decisão. I don't have faith in my own decision. A minha fé está em Cristo. My faith is in Christ. É, 2 Pedro capítulo 1. Então ele fala 2 ali, Peter 1. acrescentai agora a sua fé. Ou seja, aquilo que já foi feito na sua vida, So he says, make every effort to supplement your faith. In other words, what's already been done in your life, coloque a virtude. add virtue to it. Supplement Achou, it with Zaf? virtue. 2 Pedro 2 Peter 1:5. 1:5. Né? Diligência, acrescentai fé e Faith with virtude. virtue. Ah, eu sou virtuoso. Oh, I'm Sabe o que é virtuous. isso? You know what that means? Excelência moral. Moral excellence. Isso é virtude. That's virtue. É a sua excelência moral, é a sua It's your conduta moral moral, excellence. It's your moral é o seu conduct. posicionamento, é a sua decisão It's your positioning. It's your decision de ser honrado, ser honesto, ser to fiel. be honorable, to be honest, to be faithful. Isso é um alicerce. É nisso que nós colocamos os nossos pés. This is where we stand. We place our feet. Aí ele fala, e a virtude, And he você says, coloca a ciência, o in virtue conhecimento. with knowledge. Amém?
Deus quer que você conheça Ele. God wants you to know him. Ah, Deus, me dá um sonho para que eu conheça a Ti. Oh, God, give me a dream so I can know you. Ah, eu vou escutar o pastor falar no domingo de manhã, eu vou ter conhecimento de I will Deus. hear pastor speak Sunday morning, so I will have knowledge of God. Esse conhecimento This é o knowledge conhecimento íntimo de uma is experiência an pessoal com intimate Ele. knowledge of a personal experience with him. Não é o meu conhecimento It's not my knowledge, intelectual que estou passando. my intellectual knowledge that I É share. aquilo imutável, intransponível, aquilo que só acontece com And você. that can only happen with Ninguém you. pode viver o que você está No vivendo. one can live out what you're É a living. tua experiência em Cristo It's Jesus. your personal É a experience tua in Christ. experiência com Deus. Your experience with the Lord. É a tua intimidade com It's your Ele. intimacy with him. Eu me lembro uma vez, uma situação I remember one time, em que a pastora se levantou igual uma onça the pastor got up like a lioness para me defender. to defend me. Estava sendo falado algo sobre mim Someone was saying something about me que não era verdade. that wasn't true. E ela me conhece. And she knows me. Ela sabia do que eu falava sobre o assunto. She knows what I think of that Ela specific topic. sabia qual era a minha motivação. She knew my motivations. Então o que acontece? É o conhecimento que ela tinha de mim So it's the knowledge that she had about por um me relacionamento dia a dia profundo. through a daily, profound relationship. Então ela podia me defender It allowed her to defend me porque ela tinha conhecimento de quem eu sou, de quem eu era, because she had the knowledge of e que who I aquilo não am, who I condizia com was, aquilo que estava sendo dito. and that it didn't line up with what was being said about me. Então ela se defendeu, So she defended me. se levantou com todas as forças. She got up with all her might. Assim tem que ser o nosso conhecimento de Cristo Jesus e Deus. And our knowledge of Christ and with Às vezes as God pessoas should be não like entendem this. por que somos tão fortes em defender Cristo Sometimes Jesus. people don't understand why we defend Jesus so much. É porque é fato que existe na nossa vida. But it's a fact that A he exists in experiência é our lives. real. We've had real experiences. Nós não estamos falando de uma novela escrita por um autor que foi fazendo uma poesia. We're not talking about a soap opera or Nós estamos someone falando who de wrote um a fato poem. de que Cristo subiu naquela cruz, morreu por mim, levou o meu pecado, We're talking about e eu sinto que ele levou o meu pecado. the fact that Jesus died on the cross for me, took my sin upon himself, and I É feel esse that. conhecimento, querido. It's this knowledge. Não é conhecimento intelectual. It's not an intellectual knowledge. É conhecimento de perdão, de It's the knowledge of intimidade, being de forgiven, relacionamento, of having a de relationship, confiança, of trust, de saber que realmente ele vive, of knowing that ele truly reina, he lives and he ele é reigns. quem ele diz que ele é. And he is who he says he is. Como que eu amo essa canção. I love that song. Ele é quem ele diz que ele é. He is who he says he is. E é verdade o que diz a palavra de Deus. And what the word says is true. Eu estou falando desse conhecimento. That's the knowledge I'm Não é um talking. conhecimento de letra, não. Not the knowledge of like academia or Eu imagino que deve ser o conhecimento da Lucy naquele momento, no hospital, quando ela olhou e falou assim, não, peraí, ele reina. it's the knowledge that Ele é came o through meu when Lucy was Deus. in the hospital. And Ela she vai said, he cuidar de reigns. He's mim. my God. He Todas as cares coisas for estão me. debaixo do controle do meu Deus. He is in control of O all meu things. Senhor reina. My God reigns. Eu não estou seguindo uma ficção. I'm not following some fiction book here. Eu estou seguindo uma pessoa que é real. I'm following a real person. Quando eu conheci Jesus, When I met Jesus, eu conheci alguém real. I met someone real, Eu não conheci uma força, não. not a force, Eu conheci uma pessoa. but a person. Uma pessoa que me ama. A person who loves me, Uma pessoa que cuida de mim. who cares for me, Uma pessoa que me defende. who defends me, Uma pessoa que me tem nas suas mãos. a person who holds me in his hands. Ele verdadeiramente é o meu escudo. He is truly my Ele é o meu shield. broquel. He Ele me protects me. defende em todas as He situações. defends me in all Eu não situations. preciso temer o dia de amanhã, I don't need to porque fear eu tomorrow sei quem está comigo. because I know who's with me. Entende qual conhecimento? Do you see the type of knowledge we're talking Esse about? conhecimento. It's this, E está disponível para todos and nós. it's available to all of us. Tadinha da Nanda. Tá indo bem. Tranquilo. Ô Senhor, me dá mais misericórdia para Nanda. Aí ele fala aqui. And then he says Agora, here, esse ponto and this point that he makes é o ponto que a gente, is where we often trip. tropeça. E a gente tem a cara de pau de dar desculpa. And we make up excuses for it.
Diz aqui, coloca aí, Asaf. E ao conhecimento e à ciência, It says in virtue with knowledge, and knowledge temperança. with self-control. Sabe o que é temperança? Do you know what self-control is? Quer que eu traduza? I can translate it for you. Explain Domínio it for you. próprio. Self-control. Domínio próprio. Self-control. Ah, mas perdi a cabeça. Oh, Não. no. Lost my mind. Lost my marbles. Faltou para você temperança. No, you're lacking in self-control. Faltou o fruto do Espírito. You're lacking this fruit of the Spirit. Faltou aquilo que Ele trabalha constantemente na sua vida. Lacking that which He constantly is Ele working é a in your sua life. rica promessa His rich para dar promises balance à sua to vida, give balance to your life, para dar equilíbrio. to give you balance. A gente vive de desculpa We make up all these e excuses não de passo a passo na palavra de Deus. instead of living step by step in the Word of God. E tem gente que fala assim, pastor, tudo bem. And there's people who say- O fruto do Espírito, todos eles eu consigo, mas domínio próprio. Okay, the fruit of the Spirit, fine, I can do that. But Toma when it comes to vergonha. self-control, all the other ones are Toma okay. vergonha. But come on, you should be ashamed of Fecha a yourself. boquinha. Stop making up these excuses. Fecha a boquinha. Você não é dono da verdade. You're not the one who makes up what's true. Domínio próprio Self-control é o desafio de muitos cristãos. is a challenge for many Sabe o que Christians. acontece? A gente tem muita fé. You know what happens? We have a lot of faith, Mas quando a gente vê aonde que os nossos pés estão firmados, but when we see where our feet are planted, eu me sinto inibido de praticar a minha fé. I feel like I can't practice my faith Porque eu sei aonde que eu estou errando. because I know where I'm making mistakes. O que eu estou falando para vocês nesta manhã So what I'm telling you this morning tem o que o divino faz is there is what God does, e tem aquilo que a tua alma treina. and there's that which your soul practices and trains Sabe in. quando falha nisso aqui? And you know, when this fails, As preciosas promessas, His precious promises, às vezes elas ficam em suspense na nossa vida. sometimes we don't see them in our lives, Nos inibimos de possuí-las. and we don't take hold of them as we should. Não é conhecimento delas, não. It's not the knowledge of these promises. Achei uma coisa, alguém estava falando comigo, muito engraçado. Someone was telling me something, Acho que foi Marina que falou isso. Não maybe sei. it was Marina. Né? Que estava falando sobre o ateu, né? Que They were talking about o cara é atheism doido e or não an crê em Deus. atheist. They don't believe in God. Até o diabo crê em Deus. Even the devil believes E in God. treme. Como que pode ter alguém que How pode can there be subestimar o someone diabo e dizer, não, eu não creio em Who Deus? says, no, I don't believe in God, when even the devil himself does? Como pode isso, gente? How can that be? A mesma coisa é a gente acreditar que as coisas não vão acontecer como a Bíblia It's the diz. same thing as us believing that things Eu won't happen tenho as a the minha Bible visão says. particular, Oh, I pastor. have my own vision, Pastor. Ainda bem que a tua visão particular não vai causar nenhum dano à minha. Thankfully, your particular Mas a vision minha won't visão damage teológica mine. particular, But my theological cuidado. vision, Domínio be warned. próprio. Está aqui um Self-control. desafio para todos nós. is a challenge for all of us. Né? Quantos têm esse desafio? How many have this as a Olha, challenge? cuidado que tem um outro Struggling problema que às with it. vezes que acontece que é chamado mentira, né? Now, there's other promises like lying, problems like lying Então, as querido, well. a esse domínio próprio, So self-control, a paciência. with self-control, steadfastness. O que é paciência? What is steadfastness or patience? in this perseverança. translation? It's perseverance. É não desistir. It's not giving up. Você não pode ser daqueles que retrocedem. You cannot. O apóstolo, escrevendo Give up or a step uma back. das cartas, ele fala assim, por que vocês mudaram de ideia? One of the letters says, "Why have you changed your mind? Quem vos convenceu a pensar Who diferente? convinced you to think differently?" Ele estava incrédulo, que como que eles tinham abandonado as preciosas Couldn't promessas de believe that they Deus. had abandoned the precious promises of God. Como que eu posso achar que vai funcionar como eu acho e não como How Deus can I think acha? that things are going to work out the way that I think they will rather than the ways that God says they will? De vez em quando, querido, Sometimes nós temos que olhar para os marcos da nossa vida we have to look at the markers in our lives para and ver what se a gente God's continua done na mesma linha. to see if we're in step with Eu lembro that, quando on nós the same path. estudamos o Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, I remember when we studied knowing God and doing His will, eu pedi a Nanda para falar sobre os marcos. and I asked Nanda to talk about these spiritual marks, E ela falou com muita propriedade. and she spoke of it.
Ela estava contando, fez uma retrospectiva na vida dela, She was looking back at her own life, quando ela foi entrar na equipe de música. and when she was going to become part of the praise team, Ela falou, será que é isso que Deus quer para mim? she asked, "Is this what God wants for E me?" você olhou para trás, né? And then she E looked você back começou a ver vários and pontos started to see various things que apontavam as coisas na música, na vida dela. that pointed towards seeking music in her Ok, life. eu continuo na reta, So, okay, I will keep Eu going continuo in this path, na in this linha que line Deus estabeleceu. that God has established. Quantas vezes nós esquecemos do nosso chamado? Many times we forget our calling. Quantas vezes nós esquecemos aquilo que nos convenceu de quem Jesus Cristo é? We forget what has convinced us of who Christ is. Às vezes a gente permite entrar tanta coisa tão estranha, tão We absurda na allow nossa so many vida. other strange things to enter our lives, Perseverança. but steadfastness. Não desista daquilo que Deus te chamou para ser. Don't give up on what God's called you to be. Não desista. Don't give up. Ele te deu preciosas promessas. He gave you precious promises. Agora nós precisamos trabalhar esse lado da nossa alma. So now we need to work this through in our souls. Aí ele coloca aqui que e He a says here, piedade, and o amor steadfastness fraternal. with godliness, and godliness with brotherly affection. A piedade eu já falei o que é. We already talked about godliness earlier, É um amor fraternal. and now we Esse add amor with that fraternal, brotherly affection, ele é expresso which is expressed no nosso relacionamento. in our relationships. Eu só posso dar o que eu tenho. I can only give of what I have. Jesus falou: amai-vos uns aos outros, Jesus said, "Love one another como eu vos amei. as I've loved you." Então, quando eu experimento o amor de Deus, So when I experience the eu love sei of qual é o God, padrão de amor. I know the standard of love. Então, o que eu vou fazer? And so what am Eu I vou going to amar do? uns aos outros como Ele me amou. I will love those around me as He has loved me. Meu amado, não canse de fazer o bem. My beloved, don't become tired of doing good. Você já foi esquecido, você já foi traído, você já foi You've enganado. been betrayed. Eu Maybe também. you've been forgotten. I have too. Jesus também. Jesus too. Então não é desculpa. So that's not an excuse. Ele nos exorta: amai-vos uns aos outros, He says, "Love one another assim como eu amei vocês. as I have loved you." Esse é o amor fraternal. That's the brotherly love. Eu estou falando aqui de passo a passo, querido, So we're talking step para a by gente step here, atravessar essa linha tão medíocre na nossa so vida that que nos we can cross impede this line that keeps us de entrar nas promessas de Deus. from entering the promises of God. Por que não acontece como Deus diz? Why don't things happen as God says? Porque você está abaixo dessa linha. Because we're below that bar, E Deus quer que você esteja acima dela. and God wants you to be above it. Ele já fez tudo. He's already done everything. Agora é sua vez. Now it's your turn to step up. De Deus somos cooperadores. We are co-workers. with Aí God. ele fala sobre da caridade, né? Ou o And then he amor. talks about love as well. Creio que o amor é o topo da lista, ele coloca como I believe último. love Né? is at the top of the list. He puts it right at the very end of it. Ah, o amor. Oh, love. Diz que se nós não tivermos amor, querido, It says if we don't have love, será como que o sino que it's faz like o seu som. a gong that just makes loud noises. Sem amor é nada, querido. Without love, there's nothing. O que faz com que a gente possa perseverar What allows us to persevere? é o amor. Love. O que faz com que a gente possa perdoar What allows us to forgive? é o amor. Love. O que faz com que a gente possa continuar andando juntos What allows us to keep walking together? é o amor. Love. O amor é tudo. Love is everything. Diz que João, quando já na sua It says that idade John, elevada, ele já não conseguia andar. he was already much older. He Diz couldn't que ele walk era well. levado até a igreja de Éfeso It says that he was taken to the church of the carregado, Ephesians. He was conduzido. carried there. e a única coisa que ele falava: And the only thing he would say amai-vos uns aos outros. was love one another. Amai-vos uns aos outros. Love one another. Meu amado, vamos trabalhar o amor no nosso coração. Beloved, let's work love out in our hearts. Vamos abrir mão do nosso eu, Let's let go of our do que nós ego, somos. of what we are. Vamos nos amar. Let's love each other. Há tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta. There's so many negative things happening around us. E Deus nos dá a oportunidade de a gente fazer tanta coisa boa. And God gives us the opportunity to do a lot of good things. Please, Please, amai-vos uns aos outros. love each other. Ame com intensidade. Love intensely.
Ame com propriedade. Ame com atitude. Love with action, with attitudes. O que eu preguei domingo passado? What did I preach about last Sunday? Gratitude leads to... Eu ainda tenho meia hora, posso pregar sobre... I can que eu preguei preach domingo again. We passado. got time. Vamos ser It was gratos. about gratitude. Você mandou a mensagem que eu falei para Did alguém? you send a text as I urged you to last Sou Sunday? grato pela tua vida. I am grateful for your life. Ontem eu liguei para uma pessoa, I called someone yesterday falei, e aí? and I said, hey, Ela falou, estamos aqui, tranquilo. we're here, Falei, we're nossa, eu te good. liguei para dizer uma coisa. I said, I just called you to say one thing. Eu te amo, I love you. eu te amo. I love you. Como tem poder essa palavra, querido. This word has great power. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Tell the person next to you. Falar para ela é fácil, né? Está do seu lado. Tell them Eu te amo. that you love them. Sabe o que significa? You know what that means? Ele nos amou de tal forma He loved us in such a way que ele deu a sua vida por that he nós. gave his life for us. E disse que nós devemos amar uns aos And outros it says we should love one another e dar a nossa vida uns and pelos give our outros. lives for others. Vamos nos amar. Let's love. Essa palavra que eu tinha para vocês nessa manhã. Querido. That's the word that I had for this morning. Nós temos as preciosas promessas. We have the precious promises, Mas agora nós precisamos de algumas atitudes, but now we need to take some action. que é decisão nossa. It's our decision. Ele já fez tudo o que você He has precisava. done everything that you needed him to. Mas para você possuir determinadas But for you to coisas, take hold of certain things that are available to you, a gente precisa dar um trato nesse caquinho de corpo aqui. we need to gente. work in our souls and our bodies. Esse lugarzinho aqui precisa ser tratado. Yeah, we've got some work to do here. Isso aqui tem que ser controlado. We need to control our mouths, what comes out of Quantas our vezes nós mouths. estamos invalidando a palavra de Many Deus? times we're invalidating the word of God Quantas vezes nós estamos negando Jesus or negating Jesus pela falta de domínio próprio? due to lack of self-control. Vigiai e orai, Watch and pray para que não entreis em tentação. so that you may not be tempted. Deus nos dá livramento. God gives us Ele deliverance. nos dá. He does. Ele está a nosso favor. He's O in our Espírito favor. Santo He trabalha a works nosso for us. favor. The Spirit works for Aquele us. menininho, 13, 14 anos de idade, That little boy, 13, era o Espírito 14, Santo trabalhando no me, coração dele. was the Holy Spirit Ele não working tinha in my nem heart. conhecimento de And I quem é had no Deus. idea who God even was. Mas Deus estava trabalhando. But God was already working. Quanto mais você, querido, How about you que as já tem well? algum conhecimento dele. Desire Vamos to ficar have de pé? knowledge of Him. Let's stand to Em our nome feet. de Jesus.